Senhores, meu nome é Paulo Albuquerque, nasci em 1967, em Uruguaiana, uma cidade pequena, no Rio Grande do Sul. Vim para o Rio de Janeiro ainda guri. Normalmente as pessoas que apresentam, dessa vez você se apresentar é uma coisa mais complicada, então vocês me perdoem por qualquer lapso. E comecei a treinar a luta com 5 anos e eu comecei a entender de arma desde cedo com meu pai também. Meu pai tinha sido militar, meu pai foi bicampeão amador de boxe do Rio de Janeiro e meu avô foi assassinado covardemente com um tiro na cabeça em 1950. Então, assim, essas informações todas juntas fazem com que eu caminhe no sentido de desenvolver alguma coisa sobre segurança e defesa pessoal ao longo da minha vida. Apesar de eu ter feito engenharia, minha formação e ter trabalhado 10 anos como informática, o meu foco realmente era segurança e defesa pessoal. A vida não existia sem isso. Eu fiz várias lutas, mas em 1986 eu fui apresentado ao Cálice Latte, na verdade na época era Pectiti Sarnes de Mano, com o turrão Greg Alland, e quem me apresentou primeiro foi o instrutor Luiz Bonfá Filho do músico radicado nos Estados Unidos, já falecido, Luiz Bonfá. E comecei a desenvolver no Cálice, me interessei porque era uma arte marcial com lâminas, então ela estava muito mais próximo da realidade, eu aprendi muito mais coisa do que eu aprendi em muitas artes marciais desarmadas e fui embora nesse sentido. Em 1988 eu fundei o Voluto, significava Caminho da Luta Inspirando, que era um grupo de amigos que faziam parte, eu, Alexandre Maron, Bruno Tioli, Fábio, André, Hot Band, Alexandre Loureiro, Bernardo Portugal, Rodrigo Portugal e mais ou menos 20 pessoas. Mas era um grupo de amigos, estava em garagem, em playgrounds e tudo, e muitas anotações. João Calvete, importantíssimo, viajou comigo para os Estados Unidos depois para treinar. E ele foi evoluindo, essa ideia foi evoluindo, mas eu continuei fazendo outras artes marciais, me tornei instrutor de Krav Maga, contato total português, fiz taekwondo há bastante tempo, karatê e contato Kyokushin, mas nada disso tem a ver com a filosofia de rua que eu procurava ter em realidade. Então fui estudando crime, criminologia, todo o resto relacionado, leis, legislação. Tenho 12 livros publicados, um é só sobre lei e artes marciais, por exemplo. Em 1998, julho de 98, Roberto Marconi, que era diretor de segurança da Rede Globo, me contratou para a gente trazer o Cálice Latte para a Rede Globo e eu aproveitei para mostrar para eles muito mais coisas que eu tinha desenvolvido em defesa pessoal e segurança. E acabou que eu tive que montar minha própria empresa, que foi a Combate LTDA, que é a camisa, e a organização que eu carrego a camisa até hoje, com bandeira do Brasil, na maioria das mangas, essa por acaso não está. E nós já temos, mais de 6 mil pessoas já fizeram treinamento com a gente, mas atualmente uma faixa de uns 1.200, 2.000 pessoas no Brasil estão treinando, alguns na Itália e em breve nos Estados Unidos também, que nesse momento, no dia de hoje, tem um instrutor sendo treinado para ir para os Estados Unidos. Então estamos expandindo. Já sei em 3 livros americanos, citando o Combate, o meu nome e todo o resto. Um deles é do Chris Cudelli, que tem um programa de televisão conhecido lá fora. Tem alguns artigos publicados em revistas americanas. Das empresas que trabalham comigo, além da Rede Globo, já demos aula para as Forças Especiais do Exército, damos aula na Marinha até hoje, desde 1999, janeiro de 99, até hoje, sempre em unidades diferentes, Escola Naval, Colégio Naval, Companhia de Polícia do Batalhão Naval da Ilha das Cobras, o curso de Segurança Embaixada, eu estive presente, deu corpo a corpo no primeiro curso de Segurança Embaixada, curso de Especialização de Guerra Anfíbia e várias outras unidades, né? Batalhão Maitá, Batalhão Riachuelo, tá? Sempre contratos sérios, nada de cursinho de um dia para eu pegar o certificado, contratos sérios de 6 meses, 1 ano, 2 anos e daí por diante. E na Aeronáutica também demos aula no BINF, um batalhão de infantaria da Aeronáutica. VDT Security, que é a empresa do Vinícius Cavalcante, um dos maiores especialistas de segurança do Brasil, e várias outras empresas. Isso não fala nada do combate, só está falando da credibilidade que vocês podem ter em mim, mas o que eu quero falar mesmo é que tudo tem que ser testado. O objetivo do treinamento desse vídeo de hoje é a gente falar sobre os aspectos do uso da faca. Hoje em dia todo mundo está falando em combate de faca, né? Existem cursinhos vagabundos aí de 3 dias, 4 dias,
5 dias, 7 dias, e que na verdade são muito mais arriscados você treinar, fazer um curso desse do que você não treinar. E primeiro porque o raciocínio de segurança para combate de faca é completamente diferente. Vamos lá, se vocês quiserem saber onde eu entro com combate com faca, foi através do CALI? Não, não só através do CALI. Também treinei esgrima italiana, outras artes, e muito conhecimento sobre a área de segurança e pesquisa realmente do crime relacionado à faca. A visão que as pessoas têm de faca é completamente diferente da realidade. E infelizmente a maioria dos instrutores de faca tem essa visão errada, porque você tem que estudar a lei e todo o resto. Vamos falar sobre por que combate de faca não é um aspecto realmente perfeito, preciso na segurança. Veja bem, quantas pessoas andam com faca hoje em dia? Vamos supor que com muito boa vontade seja 1%. Muito boa vontade. Para essa pessoa de 1%, encontrar com de 1%, é uma chance em 10 mil. 10 mil. Por isso que tem muito poucas ocorrências de combate com faca. Só que aí que tem, bom, uma em 10 mil. E mesmo que elas se encontrem, elas podem simplesmente desistir, não haver o combate. Ela pode partir para uma situação e dizer assim, não quero lutar. Então a chance é cada vez menor. Agora, outras situações. Você está desarmado e encontrar uma situação com faca, alguém te agredir com faca. Essa é a mais comum, realmente muito comum. E tem um outro problema. 99% das pessoas que ensinam defesa de faca nunca, em hipótese nenhuma, fizeram nenhum treinamento com defesa de faca, mesmo. Posso te afirmar isso, muitas pessoas não gostam de mim porque eu falo isso, mas você vai pegar um pilô, vai pedir para um amigo teu te atacar, põe um óculos, um cachecol de caneta pilô, porque ela vai proteger você, porque a pilô tem uma pequena arame no final. E pede para ele te atacar como se fosse uma faca mesmo, várias vezes, repetitivamente, segurando você, batendo, como se fosse um ataque real. Vê quantas vezes você se defendeu. Vê o que vai acontecer com o teu braço, seu pescoço e órgãos vitais. Não é fácil. Defender faca, se você errar, você morre. Só que muitos praticantes de artes marciais, eles gostam de manter a tradição e não testam. Se você perguntar para eles, por que você acredita na defesa de faca? Ah, porque meu mestre me ensinou. Só por isso. E ele, por que será? Porque o mestre dele ensinou. Então, se alguém fala alguma coisa que não funciona há 5 mil anos atrás, aquilo vai indo. Só que a questão é muito simples. A gente está falando da sua segurança, da segurança da sua família. Não importa o nome da luta. Se ela funcionar ou se falhar, é o que importa. Se ela falhar, na hora H você não consegue voltar atrás no tempo e você sair vivo, ou você se consertar. Então, vamos começar a pensar da forma certa. Primeiro, vamos pegar a experiência que cada um tem de arte marcial e fazer esse teste que eu falei. Faca de borracha, com tinta, pilô, que é muito mais fácil, óculos, de preferência máscara mesmo, de paintball, e fala para atacar com vontade, um leigo. Ninguém que ataque movimento pré-determinado, como se ele fosse atacar com faca, de segurar e bater. Põe um protetor de cabeça nele, claro, porque veja bem, você pode querer dar um soco nele, alguma coisa, e você vai ver o resultado. Eu comecei a testar isso aos 18 anos, eu já estou com 47 anos, ninguém nunca conseguiu fazer defesa de faca funcionar na minha frente. Então acho que isso é um teste bastante razoável, mas com tudo que é científico, o bom é vocês fazerem o próprio teste, para poder acreditar no que eu estou falando. Ou não fazer, permanecer na ignorância e se arriscar. E arriscar a vida da sua família. O problema não é você se arriscar. O problema é você deixar de proteger teus filhos, a sua mulher, a sua namorada, a tua mãe, seu pai, porque você não teve capacidade de protegê-los. Você morre, eles vão morrer depois. Vamos lá, vamos falar sobre os aspectos. Primeiro, você está desarmado contra alguém com faca. No combate, a gente ensina um sistema chamado ábaco. Afastar, BA de balístico, C de comprido e CO de corte. O que significa isso? Alguém está com faca? Você afasta, vai embora, desaparece, some. Faca não é uma arma de longa distância e, mas ele não pode arremessar a faca? Pode, mas o dano vai ser mínimo, não sei que pegue no teu rosto, e você vai conseguir correr. E leva-se um determinado tempo para jogar a faca, também tem isso. Balístico, eu pegar o meu armamento acima de 7, 8 metros,
ou 7 metros e fazer uma certa movimentação de compasso ou triângulo, como a gente chama no combate, para poder sair da linha de tiro. Não consegue fazer isso, não tem um armamento, você pode tentar jogar uma pedra, jogar um cinzeiro de pedra, alguma coisa que possa retardá-lo. Não é jogar e depois ir lá para o confronto, não, a gente quer evitar o confronto. Defesa pessoal é evitar o confronto. Então vamos lá, joguei o cinzeiro, eu dei o tiro. Não tenho arma, não tenho cinzeiro, não consigo afastar, eu vou pegar algo comprido. Normalmente as pessoas se lembram de bastão, né, bastão telescópico, mas a melhor coisa comprida que tem é um banco, como esse que eu estou sentado em cima, ou uma cadeira. Você mantém uma boa distância, assim como um domador mantém um leão, por exemplo, a distância, e você consegue estocar nele até sair a faca. A faca caiu no chão, deu para você chutar, chuta, não abaixa para pegar. Conseguiu se livrar do problema da faca, jogou lá para longe, volta para o balístico, volta para afastar. Não conseguiu, você vai igualar a situação com o corte. Aí sim o combate de facas tem valor. Aí sim. Só que o combate de faca ele tem duas dimensões. Tá? Duas dimensões. Uma dimensão de combate propriamente dito, que é ensinado no Cálice Latte, na esgrima italiana, da organização Armato. Algumas escolas de Cali não ensinam facas, mas a maioria ensina, uma boa parte ensina. E existe um conceito parecido em combate de faca militar, mas é muito simplificado, que são cursos de 20, 40 horas, é muito pouco. Puxa, mas 20, 40 horas é pouco? Veja bem, se você estiver fazendo 20 horas de futebol, o que você sabe de futebol? Nada. Se você fizer 20 horas de boxe, o que você sabe de boxe? Nada. 20 horas de combate de faca, não é nada também. A verdade é essa. Então não adianta você se enganar. A ideia de curso, por exemplo, como a gente faz no combate, é te apresentar uma visão superior, na qual, o que a gente faz no combate? A gente dá o curso e permite que o aluno vá continuando a treinar na nossa academia, aperfeiçoando a técnica durante um bom tempo. Então ele deu um impulso, ele sentou 4 horas e viu um foco naquilo. Mas o curso só não vai te dar nada. Muita gente se interessa por curso porque pode ganhar um brevet, ou ele pode correr atrás de uma promoção, mas o conhecimento mesmo, dentro do sangue mesmo, ele não tem. E ele não tem a informação necessária para sobreviver. Para você entender realmente sobre faca, você tem que ter noção de cutelaria, que a gente tem um curso, que não sou eu que administro. Você tem que ter noção de combate de faca a curta distância, que é ensinado no Cálice Latte da nossa escola, Sina de Sawai. A longa distância, que é a distância, na verdade, média para longa. E vários conceitos desarmados têm que ser trazidos também. Vamos separar um conceito de combate de faca com outro combate com faca. Quando você está falando de combate com faca, de cali e de combate, qual é a diferença? Veja bem, cali, eu estou indo para o confronto, eu estou querendo combater com ele e aniquilar o meu inimigo. Sim, então esse é um ponto de vista. No ponto de vista do combate, eu quero sair vivo. Eu só vou aniquilá-lo se não houver outra alternativa. Isso inclusive por razões legais, né, e psicológicas, até religiosas, de quem estiver segurando a faca. Quando você está falando, por exemplo, de combate de faca para matar, você tem que entrar no raio de ação do teu inimigo, que no caso do cara se chama TATAG, T-A-T-A-G. Quando eu entro no raio de ação dele, ele também consegue entrar no meu raio de ação. Então isso é muito perigoso. Para eu poder matá-lo, eu tenho que me submeter ao risco de matar. Fiz até um pequeno vídeo que vai ser anexado a esse vídeo para vocês conseguirem compreender. No segundo cenário, que você está querendo sair vivo, mas não se importa o que vai acontecer com ele, você não entra no raio de ação. Você espera ele fazer o ataque e você alonga o teu movimento ao máximo, estocando, para que se ele for entrar, ele seja ferido.
mas eu vou estar muito mais próximo da saída do raio de alcance do que na primeira opção. Então, dentro da Combato LTDA, a gente tem as opções de dar o curso de cali para o confronto homem a homem e do combate defensivo, que é o autodefesa com facas, que a gente ensina o saque da faca, como portar, uso, legislação, uso contra vários oponentes e tudo. Ainda não publiquei um livro sobre isso, mas já publiquei um livro sobre defesa com facas, parte do que eu estou falando está nesse livro também, no Clube dos Autores. Vocês digitarem Combato com K, como está aqui, vocês vão achar todos os meus livros, quase todos os meus livros, só tem um que está publicado em outra editora. E vocês têm a última opção do ábaco, que é afastar a balística comprida do corte, é o corte, ou seja, o combate. Acabou. Puxa, se eu não tenho faca, aí sim você iria passar por uma situação desarmada. Nessa situação desarmada, você tem as seguintes opções. Uma ação preemptiva, ou seja, evitar que ele saque a faca, ou, em última instância, evitar que ele consiga puxar a faca para entrar, ou você conseguir controlá-lo de uma outra forma que a gente só mostra nos cursos de combate por várias razões. Inclusive que eu dou margem, eu não quero dar margem para as pessoas verem esse vídeo e aprenderem de forma errada, então isso é muito perigoso. Isso acontece muito, por exemplo, com meus vídeos de DECAF, volta e meia eu vejo pessoas vendo meus vídeos de defesa de arma de fogo, fazendo interpretações erradas, inclusive fazendo outros vídeos em cima. Tem um curso, fizeram um curso aí, em cima de um curso que eu dei de DECAF, um rapaz abriu um curso, não treinou quase nada lá, e ele ensinou um monte de técnica errada, que pode levar o aluno à morte. Acho que não tem nada a ver eu falar o nome dele aqui, mas ele é figura conhecida aí, né? Um aluno dele que fez o curso trouxe para ele as informações. Então, existe esse risco das coisas serem passadas por vídeo, né? Por isso eu convido todo mundo a aparecer em qualquer uma de nossas unidades, em Belém, em Belo Horizonte, em Lagoa Santa, Montes Claros, Diamantina. Em São Paulo, a gente está em São Paulo, Santos, Campinas, Sorocaba, Bauru, Pirajuí, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, estamos na cidade do Rio de Janeiro, Niterói, Itaipava, Petrópolis, Angra dos Reis, e em breve talvez em Volta Redonda, e estamos em Curitiba, nós estamos em cidades próximas a Curitiba também, Porto Alegre, em breve talvez em Erechim também, além de Viterbo na Itália, e nos Estados Unidos a gente ainda vai dizer em breve qual local. Então veja bem, para você realmente diminuir o teu risco sobre faca, você tem que entender o mínimo de cutelaria, não é um especialista, o mínimo. Ter noções de combate com faca, autodefesa com faca, fugir da faca, que é o ábaco, que é um conceito mais ou menos assim, e legislação. Se você não aprender algum desses itens, você está em perigo. Perigo nem que você saia vivo, mas de você ser preso erradamente. Então, faca é um conceito muito importante para vocês aprenderem, tá? O desarmamento, né, mirou totalmente errado, como tudo que o desarmamento no Brasil fez, e uma das coisas é mirar na arma de fogo, só que a esmagadora maioria dos assassinatos são feitos a faca. Você não precisa ser um especialista em faca para matar alguém com faca, basta ter uma faca. Isso que torna perigoso. Uma chave de fenda pode ser uma faca improvisada, um estilete de cortar papel, uma caneta de metal, uma caneta Bic quebrada, vários objetos podem ser uma faca mesmo, perigosíssima. Onde você tem lixo na rua, o pessoal acumula para recolher, sempre tem um bastão quebrado, uma lâmina que é uma lâmina para estocar, é quase uma lâmina, né? Feita para estocada, penetrar, se pegar um órgão vital, vai matar. Entendeu? Existem 17 pontos que você morre praticamente automaticamente com faca. São coisas que são ensinadas na aula. Evidentemente, por menos razões, eu não vou mostrar nesse curso. Então, quer dizer, se muita gente pode matar, não precisa de cali ou combate ou qualquer outro curso para poder matar com faca, você está automaticamente em risco se você não sabe o que fazer. Se você não sabe, e a tendência de você fazer algo errado é muito grande. Vou voltar ao assunto prioritário. Testar. Eu sei que testar é polêmico. Você pode ter feito anos de artes marciais, vários alunos meus ficaram chateados comigo,
quando eles foram fazer o teste com amigos e não conseguiram fazer testes de outras artes marciais. Falei assim, caramba, eu fiz arte marcial X, fiz arte marcial Y, Z, não consegui fazer defesa nenhuma. Não consegui fazer defesa nenhuma. Aí você fica assim, ué, não conseguiu fazer a defesa? E aí, como é que ia fazer? Eu ia morrer. O cara ia morrer. O professor dele acreditou que era verdade e ele acreditou numa situação real e morreria. Foi salvo porque fez o teste. Ou seja, nem em mim que vocês estão acreditando ou não. Vocês vão testar e vão ver. Sobre esse contexto, esse conceito de teste, né? A ideia do combate é quebrar dogmas. Tem muitas artes marciais que têm dogmas. Puxa, o criador é um cara sensacional. Põe uma foto dele na parede, acende um incenso ou qualquer outra coisa, e ele vira uma espécie de deus, de deidade. Então tudo que ele faz virou sagrado. Isso é contra tudo que existe. Todo o nosso mundo se baseia em evolução, em tecnologia. A gente aproveita o que tem do passado, mas avança, melhora, aperfeiçoa. As Forças Armadas também têm armas melhores, viaturas melhores, tudo melhor com o tempo, né? Você não vai poder achar que um carro de hoje, mesmo que seja um país sem dinheiro, ele seja a mesma coisa de uma carroça de 300 anos atrás. Só que, de alguma forma, as pessoas acham que a arte marcial é uma espécie de religião. Então, não, o bom é o antigo. Só que o antigo não se preservou. Tá? Eram outras situações, outros contextos históricos que não tinham nenhuma relação. Eu não vou lutar com lança, não vou lutar com espada. Se aqui no Brasil, infelizmente, nós estamos desarmados em sua maioria, e se eu tiver armado, eu tenho que saber usar arma, tenho que ter treinamento. Recomendo vários treinamentos do Rio de Janeiro, com Cássio Holanda, Carlos Iegos, caras excepcionais. Recomendo treinamento em algumas unidades também, como por exemplo a TIS de Curitiba, o CTT de Porto Alegre é ainda melhor, para você fazer treinamento de tiro e esse tipo de coisa. Do Aragão, lá no Pará, vários locais ótimos que a gente conhece, são excelentes. A pessoa tem que pensar nisso, não pode negar essa hipótese de segurança, que vai ser citada certamente em outros vídeos. Tem outros colegas meus da área de segurança e defesa que vão falar no congresso sobre outros aspectos de segurança. Mas você pularia de paraquedas sem saber se ele funciona? Não, né? Ninguém ia tentar correr num carro também sem saber se o freio está funcionando direito, se os pneus não estão carecas. Mas as pessoas acreditam na maioria das artes marciais sem testar. Sem testar. Isso é um erro. Todos os meus alunos testam todas as técnicas na marra. Exatamente isso, na marra. Na brutalidade, na realidade e tal, com segurança, com protetor e tudo. Funcionou ou não funcionou. É o único jeito do combate se aperfeiçoar, de eu melhorar o meu conhecimento e dos alunos também. Não existe outra maneira. Se você estiver fazendo sempre a mesma coisa a vida inteira, você não está se aperfeiçoando. Você não está melhorando, você está fazendo a mesma coisa muito bem. Você não está aperfeiçoando, criando uma técnica nova, desenvolvendo uma coisa mais segura. E esse pensamento tem que ser trazido para a faca também. Entendeu? Não adianta cursinho de 20 horas, 30 horas, 40 horas. É treinar com regularidade. Combate de facas é um aspecto, tem que ser dividido em dois. Defesa com faca, que é a última das possibilidades, que a chance de você se salvar desarmado é mínima. Então a gente ensina, mas já avisando para o aluno, é mínima. Por isso que tem o ábaco. Afastar, balístico, comprido, corte. Espero que vocês não se incomodem com a minha forma coloquial de falar, que eu falo de uma forma bastante natural, com a câmera, né? Eu não estou tentando parecer diferente. E gostaria que vocês aparecessem em qualquer de nossas unidades, São Paulo capital também, ou qualquer desses locais que eu citei, para conhecer o nosso trabalho do combate. Serão muito bem-vindos, vindo de outras artes marciais, vão trazer outras experiências para nós, vai ser muito bom. Quem tem algumas experiências de outras artes marciais aprende mais rápido combate, outros aprendem mais devagar, depende da experiência. Tá? Existe curso de treinamento para monitor, para instrutor, não é um cursinho de 2 dias, 3 dias, um fim de semana, não é. Tá? Não é assim que funciona a combate. Mas se você tiver muita experiência anterior, a gente consegue calcular o número de horas mais razoável. Tá? É bem individual, é tudo em aulas particulares. Se tiverem qualquer dúvida,
né? Nosso site é combato.org e meu e-mail é mestre.combato@gmail.com. Combato com K. Muito obrigado.